por nós garanto-lhe que não passarão. Não passarão enquanto continuarem a destruir este país. Boa tarde, obrigado também por te juntares a nós. Tiveste a acompanhar estas declarações de Fernando Medina, que se mostrou de consciência tranquila, diz que não tinha conhecimento da investigação em curso, mostrou-se disponível para prestar esclarecimentos, mas houve aqui perguntas que ainda ficaram por responder. Sim, fez-me um pouco lembrar aquela conferência de imprensa vagamente improvisada que deu sobre Alexandre Reis, em que cada vez que dava uma resposta aparecia mais uma pergunta. Cada vez que tentava esclarecer mais uma dúvida, aparecia mais uma questão. Foi isso que aconteceu hoje. Aliás, há várias afirmações de Fernando Medina que não só são contraditórias entre si, como também são contraditórias, por exemplo, com os esclarecimentos por escrito que deu à CNN Portugal na noite de ontem. Aliás, o nosso repórter Luís Varela de Almeida deixou isso claro e perguntou-lhe diretamente e o Sr. Ministro não conseguiu responder a essa questão. Estes não são dias fáceis, eu diria mesmo semanas fáceis para o Sr. Ministro das Finanças e, pela ordem natural das coisas, para o Governo de Portugal. Estamos a falar de alguém que tem peso político e importância na orgânica do Governo e que se está a transformar, infelizmente para o próprio e para o Partido Socialista, no Eduardo Cabrita da maioria absoluta. Parece que tudo acontece a Fernando Medina, não é? E o que se passou hoje não respondeu suficientemente, nem no meu entender, desvaneceu a nuvem de questões que pairem em cima do Ministro das Finanças. O PSD acusa Fernando Medina de ter perdido autoridade política. Vês isto neste caso? É difícil perder alguma coisa que já não se tinha, não é? Desde o caso de Alexandre Reis e da sua comissão, da sua ida, da sua audição protestativa. Quer dizer, nós em Portugal temos que fazer uma escolha, que é, nós queremos elogiar alguém por ser muito convicto a defender a sua verdade ou queremos de facto apurar a verdade dos factos? É que nem sempre as duas coincidem. Nem sempre a verdade de um político é a verdade dos factos. E quando eu ouço Fernando Medina dizer coisas, vou aqui citar diretamente. Quando ouço dizer que não vai especular sobre a investigação e que diz que não sabia da investigação. Quer dizer, este argumento é um bocadinho leve, para não dizer outra coisa, porque repara, não sabia da investigação, mas passou a saber, a investigação foi noticiada e, no meu entender, até com bastante detalhe por parte da equipa de investigação da CNN Portugal. O Ministério Público não desmentiu a CNN. Portanto, se o Ministério Público não desmentiu uma notícia sobre uma investigação, significa que as informações que estamos a prestar e que os jornalistas estão a prestar são verdadeiras. Portanto, o argumento de que desconheço a investigação, não, o meu caro não desconhece a investigação. Ela foi noticiada nas últimas 24 horas repetidamente. Portanto, o argumento de não sabia, se não sabia, passou a saber. E ninguém a desmentiu. Portanto, é preciso ter algum cuidado com as coisas que se dizem. Por exemplo, quando o Dr. Fernando Medina diz que a escolha não foi partidária, então se não foi partidária foi o quê? O autarca em questão, autarca barra empresário, barra o que lhe quisermos chamar. Fernando Medina defende o currículo transversal deste autarca, respeitado. Sim, mas diz que a escolha não é partidária. Então significa que se o senhor não fosse um histórico do PS também teria sido contratado? Qual é que foi o critério? Se foi um ajuste direto, não há critério nenhum. O Ministro das Finanças também diz que o mandato desta equipa liderada pelo visado foi cumprido. Como é que nós sabemos que foi cumprido? Qual é que é o relatório que afere o cumprimento desse contrato? Aliás, foi perguntado ao Sr. Ministro se havia um acompanhamento do ponto de vista da Câmara e dos serviços da Câmara em relação aos trabalhos feitos. E o Sr. Ministro diz que não conhecia nenhum acompanhamento. Como é que nós sabemos que a missão foi cumprida, além da palavra do Sr. Ministro das Finanças? Como sabemos, tem sido bastante volúvel. É que não sou eu que o estou a inventar. Vou dar aqui um exemplo muito concreto, João. Ontem, nas respostas por escrito que deu à equipa de investigação da CNN Portugal, Fernando Medina diz que as suas responsabilidades, neste caso, nesta adjudicação, se resumiam à nomeação e não à contratação. Ou seja, o Sr. Ministro das Finanças defendia que, quando foi Presidente da Câmara de Lisboa, foi responsável por nomear os visados, mas não por contratar os visados. E tentou responsabilizar, assim, os serviços da Câmara pela contratação e não pela nomeação. E é justamente essa a questão que o nosso repórter Luís Varela de Almeida levantou nesta conferência de imprensa. Então, o senhor tentou dizer que eram os serviços os responsáveis e agora assume tudo, menos de 24 horas depois. Porquê? Medina assumiu que pode ter havido um erro nessa nota. Mas, quer dizer, não fui eu que escrevi a nota, não foi a CNN que escreveu a nota, foi o Ministério das Finanças. Tem que haver aqui um mínimo de coerência. E eu julgo, sem querer tirar consequências imediatas e precipitadas sobre este caso, o problema é, não vamos fazer julgamentos sumários e de tabacaria de Fernando Medina, como é evidente, que nem sequer arguído é. Agora, temos que nos perguntar, será que não é a altura dos principais partidos, do Ministério Público, das polícias e da comunicação social
se sentarem à mesa, dos crescidos se sentarem à mesa e haver um pacto de regime para tratar estas questões de forma séria. Porque tem que haver pelo menos um mínimo de consenso tácito sobre até que ponto é que as condições jurídicas e judiciais do indivíduo merecem ou não responsabilidades políticas. Porque senão estamos a abrir uma caixa de Pandora. Sim, uma mera busca, e eu não estou a desvalorizar o conceito de busca, mas uma busca sem um indivíduo ser constituído arguido serve para tirar ilações políticas? Os partidos querem mesmo que isso aconteça? Vamos assumir que a partir de agora é assim, como foi no caso de Pinto Moreira? Porque se a partir de agora é mesmo assim, significa que, por exemplo, Fernando Medina de facto já não teria autoridade política para continuar ministro. Mas eu julgo que não se pode brincar com estas questões. Eu julgo que é fundamental, daqui para a frente, e estou a incluir a comunicação social neste consenso de regime, é fundamental que haja um entendimento conjunto daquilo que merece consequência direta e imediata. Se são as buscas, se é ser constituído arguido, se são os pedidos de levantamento de impunidade, porque senão nós abrimos uma caixa de Pandora em que tudo é possível e que só estamos a premiar populistas para tirarem conclusões precipitadas. Perpetua-se um clima de suspeição, como afirmava hoje Luís Montenegro? Mas o Governo tem responsabilidades nisso. Por exemplo, o tal questionário que tem cujas perguntas são públicas, mas que as respostas não são. E que está a dar um braço de ferro entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Também abre essa caixa de Pandora de suspeição, porque repara, João, se as perguntas do questionário são públicas e as respostas não são, significa que ninguém vai saber qual é que é a condição política, da autoridade política e a circunstância judicial de cada governante a partir de agora. Porque se as perguntas são assumidas, nós conhecemos as perguntas, as 36 perguntas, mas nós não conhecemos o método. Por exemplo, o novo ministro A pode ter respondido, pode ter feito cruzinhas erradas uma série de vezes. E o novo secretário de Estado B pode ter feito cruzinhas menos vezes e não ir para o governo. Mas como ninguém vai conhecer as respostas, há um nível de arbitrariedade nesse escrutínio que faz com que ele me pareça bastante perigoso e inválido. Será que queremos mesmo ir por aí? Será que o governo quer mesmo contribuir para a hora de suspeição em torno disso? Será que também convém ao maior partido da oposição fazer campanha política com casos judiciais, quando ele próprio também tem os seus casos judiciais? Eu creio que nós temos uma nova fase da nossa vida democrática, que é o nível de escrutínio e o nível de exigência disparou. A bitola moral está muito alta e ainda bem que é assim. Mas se vamos elevar a bitola moral, temos que criar condições para haver um critério unânime nessa bitola. Porque senão a única coisa que estamos a fazer é fazer disparar os extremismos à esquerda e à direita nas sondagens. E isso sim é uma grande irresponsabilidade. E mesmo para terminar, nenhum regime democrático vai sobreviver à encruzilhada de ter de escolher entre justiça ou os seus partidos fundadores da democracia. E neste momento nós estamos nessa encruzilhada, em que temos que escolher entre os nossos partidos fundadores ou a justiça. Como é que vamos sobreviver a essa encruzilhada é a grande questão dos próximos meses.